Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do Gol de Mapa. Sou o Jande, professor de Geografia e apaixonado por futebol. O tema de hoje é a diáspora, migração no mundo da bola. Desde os primórdios, a humanidade está em movimento. Nós conhecemos migrações como a transumância ou migração sazonal, que é um tipo de migração que você realiza em determinadas épocas do ano. Movimentos pendulares, que aliás é a realidade de muitos brasileiros, ou seja, você trabalha em uma cidade, mas mora em outra, você estuda em uma cidade, mas mora em outra. Nós temos o nomadismo, que é quando as pessoas não têm um lugar fixo para viver. Mas hoje nós vamos focar em um deslocamento que ele carrega histórias profundas e causas alarmantes, a diáspora. A diáspora é basicamente um movimento migratório realizado por populações inteiras de forma involuntária, ou seja, migração em massa forçada, principalmente por fatores de repulsão, como perseguições, conflitos, guerras, questões climáticas, falta de qualidade de vida, entre outros fatores de risco. Ao contrário de fatores de repulsão, nós temos os fatores de atração. Milhões de pessoas, todos os anos, são forçadas a deixar seus locais de origem por conta desses fatores, gerando dificuldade de estabelecer moradia em um novo lugar, onde até a jornada pode ser outro motivo preocupante ao se estabelecer em um novo espaço por conta dos riscos. Ao longo da história, surgiram diversos exemplos de diásporas pelo mundo, o que poderia render vários episódios específicos sobre cada um desses movimentos em massa. Alguns exemplos são a irlandesa, relacionada à fome, a africana, relacionada à escravidão, a judaica, relacionada a perseguições, a armênia, relacionada ao genocídio, e atualmente nós podemos observar outras diásporas, como a dos sírios, relacionadas à guerra civil e também de africanos relacionados à procura por uma melhor qualidade de vida e conflitos, além de outras que podem ocorrer atualmente. Outra característica das diásporas é a manutenção de aspectos culturais das populações que migram, como religiões, hábitos alimentares, idiomas, tradições, histórias, que ganham um sentido de povo-nação, que aliás pode vir a ser outro tema que veremos em algum episódio futuro. E relacionando a diáspora, nós temos o surgimento de outros termos, como filhos da diáspora, ou seja, descendentes de grupos que foram forçados a realizar esse movimento em massa. E relacionando ao tema futebol, nós temos algumas seleções que vêm trabalhando para reforçar e melhorar a qualidade dos seus elencos, procurando alguns desses filhos da diáspora, como por exemplo a seleção do Marrocos. O Marrocos é um país localizado na parte setentrional da África, onde houve um grande movimento migratório para diversos países europeus, como França, Espanha e Países Baixos, além de outros locais. As causas se relacionam principalmente a fatores como qualidade de vida e economia. Ao analisar o elenco convocado para a Copa de 2022 no Catar, a seleção marroquina tinha mais da metade do elenco convocado que não era nascido no país, ou seja, filhos da diáspora marroquina. Dos convocados, nós tínhamos um canadense, dois espanhóis, quatro holandeses, dois franceses, quatro belgas e um italiano. E assim, os que mais se destacavam, até ganharam um pouquinho mais de fama, foram quatro jogadores específicos. O Bono, que nasceu no Canadá, o Hakimi, que nasceu na Espanha, o Amrabat, que nasceu nos Países Baixos, e o Ziyech, que nasceu nos Países Baixos. E a seleção marroquina, ela não parou com a procura por descendentes de marroquinos espalhados pelo planeta, onde nos últimos anos vem selecionando mais jogadores para reforçar o elenco. Um projeto que levou o país à semifinal do último Mundial e que vem fazendo também seleções sub-20, sub-17 realizarem campanhas espetaculares em mundiais. Outros exemplos de jogadores que nós podemos citar, o Brahim Dias, que nasceu na Espanha, que joga atualmente no Real Madrid, passou a ser um selecionado da seleção marroquina. E essa lista, ela poderia ser maior com a presença de um dos maiores jogadores hoje, provavelmente no mundo, e um dos mais promissores, que para muitos chega até a ser uma realidade, que é o Lamine Yamal, do Barcelona, que nasceu na Espanha, é filho de um marroquino e a mãe dele nasceu na Guiné Equatorial. Como o jogador cresceu na Espanha, ele alegou que se sentia mais espanhol, por isso acabou recusando os convites da seleção marroquina e da seleção de Guiné Equatorial e aceitou o convite da seleção espanhola.
Somente seleções africanas possuem a diáspora nos seus elencos? Não. A França, no seu elenco de 2022, tinha 3 jogadores não nascidos na França. O goleiro Steve Mandanda nasceu no antigo Zaire, que agora se chama República Democrática do Congo. O Camavinga, atual jogador do Real Madrid, nasceu em Angola com nacionalidade do Congo. E o atacante Thuram, filho do ex-jogador Lilian Thuram, nasceu na Itália. Isto porque eu não citei outros jogadores da seleção francesa que possuem uma ascendência totalmente diferente da França. Tá? Um exemplo, o Mbappé, que possui ascendência em Camarões e Argélia, e o atacante Dembélé, que possui ascendência na Mauritânia, em Senegal e no Mali. E agora vem a dúvida, né? Esses jogadores que possuem uma ascendência ou que acabam não nascendo nos territórios, eles são menos franceses? Não. Lembrando que muitos jogadores escolhem suas seleções por se enxergarem na cultura do país escolhido, né? É o mesmo que eu perguntar para vocês, o que te faz brasileiro? Provavelmente porque você possui um idioma, você possui cultura e possui história dentro desse país. Isso faz você se enxergar brasileiro. E essa questão de se enxergar dentro da cultura de um local é muito importante. Tanto que até lembro um pôster sobre a final da Liga das Nações, né, a última que teve entre Espanha e Portugal, aliás, vencida nos pênaltis por Portugal, que no pôster tinha o Cristiano Ronaldo, o Nuno Mendes, do lado de Portugal, e do outro lado da Espanha, representados no pôster, tinha o Nico Williams e o Lamine Yamal. E aí teve uma pessoa, provavelmente algum europeu, que comentou que o pôster da Liga das Nações da Europa tinha tudo menos tinha tudo menos europeus, né? E o único europeu, segundo ele, era o Cristiano Ronaldo, sendo que os outros 3 jogadores eles nasceram na Europa, né? No caso, o Nuno Mendes nasceu em Portugal, o Nico Williams e o Lamine Yamal nasceram na Espanha. E o Cristiano Ronaldo, geograficamente, ele nasceu na Ilha da Madeira, que fica mais próximo da África do que da Europa. Isso foi muito curioso, até sobre essa questão do como você se enxergar dentro da cultura, tá? Então, muitos jogadores eles acabam sendo ligados às suas seleções, principalmente por questões culturais, tá? Então, esse é o principal fator que faz uma pessoa escolher uma seleção ou não. E agora eu vou dar início à nossa sessão de curiosidades. Na última Copa de 2022, somente 4 das 32 seleções tinham em seus elencos jogadores nascidos apenas nos seus territórios. O Brasil, a Argentina, a Arábia Saudita e a Coreia do Sul. Só que essa realidade vem mudando até mesmo para essas seleções. Tanto que recentemente o Brasil passou a convocar um jogador não nascido em seu território. No caso, nós estamos falando do jogador Andréas Pereira, que nasceu na Bélgica. A Argentina passou a convocar 3 jogadores que não nasceram especificamente no território argentino. No caso, o Garnacho e o Nico Paz, que nasceram na Espanha, e o Giuliano Simeone, que nasceu na Itália. Já a Coreia do Sul, recentemente, convocou o Jens Kastrop, que nasceu na Alemanha. A Arábia Saudita, no caso, ela acaba permanecendo como uma das poucas seleções que acabam não convocando jogadores nascidos fora de seus territórios. O Marrocos foi a seleção com o maior número de jogadores nascidos fora do país, seguidos por Tunísia e Senegal, no caso 3 seleções africanas, que é algo muito curioso, até porque a diáspora ela afeta muito o continente africano. E uma terceira curiosidade é o jogador Alphonso Davies, que é um lateral canadense do Bayern de Munique, nasceu em Gana, só que ele é filho de refugiados da Libéria, tá? Então, finalizando aqui a nossa sessão de curiosidades sobre as diásporas. Estamos encerrando agora o episódio do Gold Mapa sobre diáspora. Gostaram do tema? Quem sabe eu não posso trazer mais episódios sobre esse assunto, principalmente sobre outras seleções que realizaram um movimento parecido com a seleção marroquina. Muito obrigado pela atenção. Venham fazer parte dessa torcida. Abraços e até a próxima. Tchau, tchau.